Basta você colocar o nome aí, que está online, e eu menciono o seu nome e você ora. Uma maneira para a gente orar todos juntos. E você que não pode vir, e você ora, a gente não vai lhe escutar, mas a gente sabe que você está orando pelo aquele motivo que eu vou dar para cada um hoje. Vamos colocar de pé. Vamos começar orando, pedindo a Deus que Ele se faça presente, que esse culto seja perfeito e agradável a Ele. Bondoso Deus, maravilhoso Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, com o objetivo de orar a Ti, de agradecer pelo que Tu és nas nossas vidas. Hoje, como é de responsabilidade nossa da UPH, eu te peço, Senhor, de que cada membro, cada homem da UPH seja, se estiver assistindo agora online, ele possa estar orando, estar conosco, acompanhando, e que o Senhor fique nas nossas mentes, nos nossos corações, e recebe, ó Deus, esse louvor como gratidão a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número, do capítulo 135. E vamos fazer uma leitura alternada. Leiamos, irmão. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai o servo do Senhor. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Correi é feito e eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima dos nossos deuses. Faz subir as nuvens nos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. A Senhor, rei dos amoreus, e a Og, rei de Baçã, e a todos os reinos de Canaã. O teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das tuas mãos, das mãos dos homens. Têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Aleluia. Pode se assentar.
Muitos são os motivos que nós temos para orar ao Senhor, principalmente no ano que se passou, que foi de muita turbulência, mas Deus tem se mostrado que está conosco todos os dias, tem nos livrado de muitas coisas. Eu que o diga que o ano de 2000 sofri aquele assalto, mas Deus me livrou de uma maneira extraordinária. E eu sou grato a Ele. E creio que aqui cada um tem uma experiência em 2000, no ano passado, que Deus cuidou, com certeza. E agora se inicia mais um ano, 2021. Continua turbulento, continua preocupante, mas a gente continua com o mesmo Deus. Continuamos com o Deus que operou em 2021 e esses anos todos em 2020, é esse que está conosco também em 2021. Vamos confiar, vamos entregar todas as nossas ansiedades e preocupações a Ele, porque é Ele que tem cuidado de nós. Vamos fazer agora o louvor. Chamo o Clécio para me ajudar aqui. Nas promessas. Vamos começar dizendo que nós estamos firmes nas promessas desse Deus bondoso. Tudo que Ele prometeu, Ele vai fazer. E Ele não falha. Então vamos cantar firme nas promessas. No meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas
esse culto de oração, de louvor, de gratidão a Ele. Vamos cantar consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de grato louvor transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. As mãos foram criadas, terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. As mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que
Continuamos nesse espírito de alegria, de louvor a Deus. Vamos adorar a Deus, continuando com o hino, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. 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 Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Em mim Veio viver, sim, para me mostrar um caminho de amor e a vida retornar. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. 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 Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar A Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos nos dividir para fazermos as orações. Mas antes de dividir, eu coloquei aqui o que a gente podia orar hoje, né? Temos a semana toda, começou ontem, mas a gente vai orar pela saúde mundial, muita gente doente e por essa pandemia, essa Covid. Pedir a Deus que o ano de 2001 possa ver a solução, porque a gente sabe que a solução vem de lá de cima. A gente não vai esperar em governo, em nada, tem que esperar em Deus. Mas nós vamos orar também pelos enfermos da nossa igreja
e os desempregados também da nossa igreja. Vamos orar pelas famílias, em especial pelas famílias enlutadas, como a de seu Manuel. Orar pela própria igreja, para que Deus nos conceda mais um ano de muito trabalho, mas que a gente possa realizar essas programações que estão nos nossos corações para o ano de 2001. E agradecer pelo ano que se passou, pelos cuidados de Deus, o que Deus tem feito em nossas vidas, como eu falei no início, e agradecer pelo novo ano, né, que se inicia. Então, vamos dividir e fazer. Nosso coração sempre traz um revigor para as nossas vidas. Ainda mais no ano que passamos, né, que foi tão difícil, o ano de 2020, um ano com tantos desafios, muitas perdas, um ano que não precisa a gente trazer adjetivos aqui para ele, para mostrar o quão ruim foi o ano de 2020. Então precisamos sacudir aquela poeira de 2020, passar o álcool na mão e recomeçar, né? Florescer. Precisamos florescer em 2021. Precisamos tirar aquelas cinzas que foi jogada em nós por causa de tantos problemas na economia, problemas sanitários, problemas com o coronavírus, problemas com nossos empregos, né? E aí nós vamos hoje analisar um trecho da oração de um profeta. Mas antes disso, nós vamos abrir nossas Bíblias, deixar aberto no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Abacuque fica depois de Naum, que é depois de Miqueias. Abra sua Bíblia e nós vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor, muito obrigado por estarmos nessa noite aqui, onde nós deixamos os nossos afazeres domésticos, nossas ocupações, para estarmos orando pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. E também, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, nos aquece, nos fortalece, para que nós, Senhor, possamos encarar o ano de 2021 diferente do que encaramos 2020, que nós tenhamos mais forças, que nós procuremos mais a luz da Tua palavra, viver de uma forma diferente, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém. Abacuque capítulo 3, nós vamos ler apenas os versículos 17, 18 e 19. Diz assim a doce palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Existe um poeta nordestino chamado Braulio Bessa, bem conhecido, né? De vez em quando ele aparece aí na televisão. Ele tem um
uma poesia que ele diz por título Recomece. E ela diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço, recomece a sonhar. Recomeçar é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis para qualquer pessoa. O recomeço, ele é sempre um grande desafio para cada um de nós. Recomeçar traz um peso que você já carregou e agora tem que carregar novamente. Existe uma pessoa a qual queremos observar nesse momento que demonstrou uma firme convicção em Deus para recomeçar. Nada melhor do que o início de um novo ano para nós reavaliarmos os nossos feitos passados, nossas frustrações, nossas decepções, nossos acertos, nossas alegrias, nossas tristezas, juntar tudo isso e começar novamente a pensar no futuro, a refazer os nossos planos futuros. Esse homem a qual me refiro é o profeta Abacuque, um profeta que viveu após o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. Abacuque significa abraço. Agora imagine uma pessoa com o nome Abraço que volta para sua terra depois do cativeiro e não tem ninguém para abraçar. Imagine uma pessoa que tem o nome Abraço, mas não tem ninguém para abraçar. Muito pouco se sabe explicitamente sobre a vida de Abacuque. Embora que nós possamos inferir alguns dados sobre ele, como que o primeiro, ele não era somente um poeta, um profeta, mas ele também era um poeta muito talentoso. Observe que ao final dessa poesia do capítulo 3, que é uma oração em forma de canto, ele mostra para quem ele escreveu, e ele diz ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Era uma música que ele escreveu ao mestre de canto, que serviria para cantar com instrumentos de cordas. Seu livro compõe-se de uma série de oráculos, que é o capítulo 1 até o capítulo 2, e uma oração, que é no capítulo 3. Além disso, existem indicações de que ele provavelmente estivesse envolvido em algum ministério no templo e fosse um levita, porque ele sabia trabalhar com a questão musical no templo. Além das suas alusões aos instrumentos musicais, aos mestres de canto, ambos elementos centrais que havia na adoração no templo, o livro fala no capítulo 2, versículo 20, sobre Yahvé estar no templo, e também expressa o termo litúrgico selá, que a gente encontra também no livro dos Salmos, né? Alguns salmos terminam com essa palavrinha selá, que é uma mudança de entonação, ou seja, é algo relativo à música. Então, ele estava também, além do seu ministério profético, tudo indica que Abacuque estava envolvido também com o ministério de música de sua igreja. Ele possivelmente era um levita. E sobre Abacuque, o que se sabe com certeza é que ele viveu e se desenvolveu o seu ministério nos primórdios do retorno do cativeiro babilônico.
Então, imagine para uma pessoa que viveu períodos de fartura e que agora volta para sua terra e vê sua terra devastada. Que quando pensa nos seus amigos, lembra que muitos deles morreram, outros foram levados como escravos. Quando pensa nas suas amigas, as mulheres dos seus amigos, vai lembrar que muitas delas foram estupradas, foram mortas, levadas como escravas sexuais. Quando ele pensa que nas crianças, muitas delas foram mortas brutalmente. E é assim que ele chega na sua terra. Devastação, solidão, um lugar muito destruído que não trazia esperança para quem chegasse ali. E quem sabe em 2021, quando rompeu-se o ano, a gente se encontrou mais ou menos como esse terreno que Abacuque agora estava voltando. A gente olhava para a gente e a gente não via muita alegria, muita esperança para esse ano. A gente olha para o ano e diz assim, o ano de 2020 terminou muito difícil. Mas terminou há 5 dias e nada mudou. Continua muito difícil. E a gente pode talvez perder nossas esperanças para o ano novo. Era tão difícil, tão devastado que foi uma devastação na minha vida em 2020. Então 2021 vai ser um ano igualmente difícil. Só que Abacuque testifica que servia a Deus não por causa das dádivas que Deus dava a ele, mas porque o Senhor era o Deus dele, o Deus de sua salvação. Ainda que tudo ali estivesse numa condição muito devastadora, ele não olhava para isso aí. Ele testificava a Deus não pelo que Deus dava a ele, mas pelo que Deus representava para ele. E mesmo em meio ao castigo divino derramado sobre Judá, Abacuque ele opta por se regozijar no Senhor. Nós podemos optar por lamentar, podemos optar por sair xingando todo mundo por causa de 2021, xingar os locais onde o pessoal fica aglomerando, xingar essas pessoas que ficam aglomerando, dizer, por causa de você que o número do coronavírus está aumentando aí, porque vocês não tomam cuidado. Ou a gente pode optar por se regozijar em Deus, sabendo que nada fugiu do controle dele. Deus para Abacuque sempre foi a sua salvação e o manancial inesgotável de suas forças. Devemos servir ao Senhor não pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, pelo seu amor incondicional derramado em nossas vidas. E mesmo quando tudo parecer dar errado em nossas vidas, devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele continua no santo controle de todas as coisas. Eu já falei de uma jovem que uma vez me perguntou, conversando assim comigo, ela disse, ninguém pode ser feliz 100%, né? Difícil, né? É impossível, né? Ser feliz 100%. Eu disse, não. É fácil ser feliz 100%. Que história é essa? As pessoas vivem buscando o caminho da felicidade, porque a pessoa procura no lugar errado. Autores enriquecem com livros mostrando que o caminho da felicidade é onde está, mas as pessoas leem e continuam infelizes. Porque a felicidade não está nas circunstâncias. A felicidade está em Jesus Cristo. E as pessoas querem ser felizes dissociando a felicidade da pessoa de Cristo. Nunca serão. Jamais serão. Não tem como ser feliz dissociando a minha vida de Jesus Cristo. A felicidade está nele. Nele a nossa felicidade é completa. Se eu tenho a Cristo, eu sou plenamente feliz. Se eu não tenho a Cristo, eu posso ter o dinheiro do mundo, as mulheres do mundo, os homens do mundo, todo mundo trabalhando para mim, me servindo, mas eu nunca serei feliz. Não é difícil ouvirmos história de pessoas com muito dinheiro que se suicidam. Se o dinheiro fosse a felicidade, aquela pessoa não se suicidava. Outras pessoas colocam a felicidade num casamento, no cônjuge, na esposa, no marido. Se fosse assim, pessoas casadas não tiravam a própria vida, porque a felicidade não está no casamento. A felicidade está
em Jesus Cristo. E nossa maior dificuldade é recomeçar, é continuar crendo em Deus, exultando em Deus, mesmo quando tudo dá errado. É sobre esse tema que eu queria falar hoje, uma vida feliz apesar dos recomeços. Em nossas vidas sempre podemos elencar uma lista de acontecimentos ruins. Você diz assim, o que foi que aconteceu de ruim em 2020 na sua vida? Prepara o lápis e a caneta aí, porque o negócio vai ser grande. Na minha aconteceu muitas coisas difíceis que eu precisei recomeçar. É assim na minha vida, na sua vida, e também não foi diferente na vida de Abacuque. Ele apresenta em forma de poesia uma lista na qual nós podemos observar. E ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça. Quando nós plantamos algo em nossas vidas, nós queremos que aquele algo floresça, cresça, dê frutos. E muitas vezes aquilo que nós plantamos nos decepciona. E mesmo quando somos traídos por nossos projetos, fiel é Deus para nos fortalecer a recomeçar do zero. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os nossos projetos não venham a florescer, plantamos, regamos, adubamos, ficamos esperando aquilo ali florescer e não floresce, investimos tempo, atenção, mas não floresceu. Queríamos ver aquele nosso projeto bem florido e dando frutos, mas ele falhou, não floresceu. Isso também, Abacuque já estava pronto para isso. Ele disse, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que os nossos projetos não venham a se concretizar, ainda que aquelas promessas que amigos nos deram de emprego, de apresentar alguém, de emprestar um dinheiro, de uma oferta, ainda que as pessoas tenham prometido, mas não veio a florescer, fiel é Deus para nos fortalecer a começar do zero. E ele continua, nem haja fruto na vide. Não haver fruto nas vides é você olhar para o seu trabalho, ver tudo que você plantou e isso não lhe trazer mais resultado algum. Ainda que a figueira não floresça, ainda que os nossos projetos não vão para frente, e nem haja fruto na vide, quando nós olhamos para o nosso trabalho, vemos que tudo aquilo que nós plantamos hoje já não nos traz benefício nenhum. Quem sabe até um curso que nós fizemos na esperança de alcançar uma melhoria no trabalho, mas hoje não está servindo para nada. Quem sabe tantas coisas que nós fizemos e planejamos, e nós olhamos hoje e não traz mais resultado nenhum. Quando nós olhamos para o futuro e vemos que não poderemos colher nada daquilo do que fora plantado, isso é não haver fruto na vida. Esperávamos que iríamos colher muitos frutos, mas não houve frutos. E ele continua, ainda que falhe o produto da oliveira. E ao esperarmos resultado de alguma coisa em nossa vida, sempre esperamos com ansiedades, sempre esperamos com muita expectativa, porque nós plantamos, nós regamos, dedicamos atenção, mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos que elas acontecessem e nos frustramos. Olha, eu plantei, eu queria que a minha figueira florescesse, mas ela não floresceu. Eu investi tempo no meu parreiral, eu queria que as minhas uvas crescessem, fossem muitas, mas não houve frutas no meu parreiral. Somos decepcionados por amigos, por acontecimentos, por relacionamentos, sejam eles nas mais diversas áreas de nossas vidas, na igreja, relacionamentos afetivos, profissionais. E a lista de acontecimentos falhos na vida de Abacuque não acaba por aí.
Assim como eu tenho certeza que eu e você temos uma lista de acontecimentos falhos enorme, só nesse recorte aí de 2020, Abacuque ele continua: ainda que nos currais não haja gado. Não haver gado nos currais é olharmos para nossas vidas e ver que o sustento se foi. Não tem mais o que comer. Que aquilo que eu guardei para mim não existe mais. Que a minha vaquinha, foi comentado aqui no sermão de domingo, aquela vaquinha que me dava leite, a única, não tem mais. Nos currais não há mais gado. É mais um acontecimento falho nessa lista quádrupla que Abacuque mostra aqui no seu texto. É você abrir o armário, não tem mais o alimento. Talvez olhar para a garagem e não ter mais aquele carro, aquela moto. É olhar para a sua casa, não ver mais a sua família unida. Só devastação. Foi isso que Abacuque encontrou quando voltou do cativeiro. Só devastação. 2020 foi um ano muito pesado, foi um ano de muita devastação em nossas vidas. Mas quando tudo isso acontece, é hora de mostrarmos que temos e que cremos em um Deus que tudo pode. Que não somente cremos, mas que vivemos a certeza de servir a um Deus que tudo pode. E ter um Deus que tudo pode, meus irmãos, é acreditar no impossível. É se alegrar mesmo com a tristeza, é se satisfazer até na decepção, pois sabe que nada disso aí pode tirar de nós a alegria de exultar num Deus da nossa salvação. Assim como Abacuque fez, que não servia a Deus pelas circunstâncias do que era lhe apresentado pela vida, mas ele servia a Deus pelo que Deus representava para ele. E ele também mostra na sua poesia 3 coisas que ele vai apresentar, que ele crê no Deus que tudo pode. A primeira, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele agora está mudando o sentido do que ele está falando. Ele mostrou uma lista de acontecimento falho: a figueira não florescer, não haver gados nos currais, não haver fruto na vide, e agora ele traz uma mudança de pensamento. Ele diz: olha, todavia, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Se alegrar no Senhor é saber e ter a certeza que ainda que se vão os sonhos, ainda que se vão os projetos, ainda que a nossa figueira não floresça, ainda que não haja alimento para nós, ainda que nos falte o essencial, que se vão os sonhos, o trabalho, o sustento, bens, e que venha a decepção, teremos uma vida vitoriosa por aquele que nos amou. Ainda que 2020 tenha sido cruel, massacrante, devastador, nós temos uma vida vitoriosa, porque nós temos e servimos ao Deus que é vitorioso. Isso é a fé e reconhecimento que Jesus é o caminho para o nosso sucesso. Que embora observemos aí a quantidade de pessoas mostrando o caminho da felicidade, vivendo em busca da felicidade e mergulhando ainda mais em níveis profundos de depressão, nós temos a certeza que com Cristo, apesar das circunstâncias, apesar dos recomeços que teremos que fazer em 2021, nós estamos caminhando o caminho do sucesso, da felicidade, da paz, da harmonia, da comunhão, do crescimento, porque tudo isso nós só encontramos em Jesus Cristo, no Deus em quem nós nos alegramos, como Abacuque nos ensina. Em segundo lugar, ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. Ele sabia que ainda que se fosse tudo em sua vida, se ele não perdesse a fé em Deus, ele teria a certeza de uma salvação verdadeira. Tem uma canção muito bonita e antiga que diz: se você perdeu tudo aqui,
menos a fé em Deus, você não perdeu nada. Eu não vou cantar para não estragar o sermão, que eu sou muito ruim de cantar, viu? E nós observamos como Abacuque, ele conseguia separar muito bem isso aí. Ele servia a Deus não pelas circunstâncias. Ele servia a Deus porque ele se alegrava no Senhor, porque ele tinha certeza que Deus era o Deus da sua salvação. Ele cria em um Deus poderoso, verdadeiro e presente. Ainda que ele olhasse a devastação pós-cativeiro babilônico, ainda que não tivesse amigos, ainda que não tivesse a presença de sua família, ele cria que o Deus que ele servia era poderoso, verdadeiro e presente. Por fim, ele termina dizendo: o Senhor Deus é a minha força. Eu estou aqui, diante de uma devastação muito grande, diante de uma tristeza muito grande, diante de um sofrimento enorme, mas o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça. Não é pé de passarinho não, aquele pé maguinho, pezinho de galinha. É os pés como da corça, aquele animal vigoroso que sobe e desce montanhas correndo, pés fortes que não vacilam, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Abacuque sabia que aquela devastação ali não significava nada para o Deus que ele servia. Precisamos compreender que a devastação que houve em nossas vidas em 2020 está no controle de Deus. Que tudo de ruim que aconteceu, quando a figueira nossa não floresceu e a gente se decepcionou, estava no controle de Deus. Quando a vide não deu o seu fruto e faltou aquilo que tanto a gente cuidou, que deu atenção, que regou, que investiu tempo, também estava no controle de Deus. Que quando faltou o gado no curral, também estava no controle de Deus. Ele reconhece que ele é dependente do Senhor até para se fortalecer. Ele reconhece que o Senhor irá mudar o rumo da sua história. Ele reconhece que o Senhor o fará triunfar, que restaurará e o fará andar nos seus lugares altos. Ele só via devastação. Ele chegou, estava devastação. 2021 chegou, está aí a devastação ainda de 2020. Não mudou nada, só faz 5 dias. Continua tudo do mesmo jeito. As pessoas que perderam o emprego, muitas delas continuam desempregadas. As pessoas que se decepcionaram, muitas delas continuam decepcionadas. As pessoas que estavam em depressão, muitas delas continuam em depressão, não mudou nada. Mas diante daquela devastação toda, ele opta por se regozijar em Deus. Temos que nos alegrar, temos que cantar alto, evangelizar, arregaçar as mangas. 2021 está só começando, terão outros desafios, terão outras figueiras, que umas florescerão, outras não. Mas uma certeza nós precisamos ter: todavia, nós nos alegraremos em Deus. Nós estaremos aqui, nos meses de chuva, nos meses de sol, nos meses de calor, nos meses de frio, desempregado, trabalhando, feliz, casado, solteiro, estudando, sem estudar. Estaremos exultando no Deus da nossa salvação. Essa é a lição de Abacuque para nós. Que apesar das circunstâncias de devastação que nós podemos estar nos encontrando, passando por ela, devemos se alegrar no Senhor. O profeta, ele opta por se regozijar em Deus e não mais olhar para a devastação que estava à sua frente. Se você nesse momento olhar para trás na sua vida e só encontrar decepção, tristeza, falhas, frustrações, hoje é um excelente momento para nós fazermos uma oração a Deus, pedindo a Ele que recoloque-nos nos nossos lugares altos. Eu não sei qual é o lugar alto que Deus tem na vida de cada um, mas quando agimos como Abacuque agiu e fazemos essa oração que ele fez: Senhor,
ainda que tudo venha a falhar na minha vida, eu vou optar por me regozijar em Ti, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou me alegrar em Ti, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para o que o Senhor significa em nossas vidas. Aí o Senhor nos coloca em nossos lugares altos. Se sofremos nesse último ano que passou, se nos desiludimos com muitas coisas, é hora de recomeçar. E ninguém melhor do que nos fortalecer do que o nosso próprio Cristo. Isaías profetizou, no capítulo 61, versículo 3, ele disse que a missão desse Cristo é de ordenar acerca dos que choram em Sião, que lhes dê uma grinalda em vez de cinzas. Se a figueira não floresceu, nós estávamos chorando, vestido em pano de saco, pano de cinza ali, se humilhando. O Senhor quer ordenar nesses que choram, que nos dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. É hora de recomeçar. É hora de olhar para trás e ver onde foi que paramos, onde foi que cessamos de trabalhar para Deus, onde foi que começamos a olhar para as circunstâncias, ao invés de olhar para Cristo, e de recomeçar. É hora de nos alegrarmos no Deus da nossa salvação. É hora de buscarmos caminhar nos nossos lugares altos. Que Deus nos abençoe e traga sobre nós a sua graça e misericórdia e nos dê força para recomeçar em 2021. Amém. Amém, meus irmãos. Mais um culto terminado, graças a Deus, feito pela UPH. Que Deus possa estar esse ano, que a gente possa estar mais direcionado nesse Deus, o Deus de Abacuque. Vou pedir ao pastor para que encerre com uma oração e com a bênção. Irmãos, antes da oração final, eu vou fazer nessa oração também a gratidão a Deus pela vida do nosso irmão João Roberto, reverendo João Roberto. Ele sofreu um acidente hoje à tarde, vinha na PE15, parece, e um carro parou de vez na frente, ele bateu na traseira do carro. O carro não sofreu nada, mas a moto dele quase se acaba, mas graças a Deus ele não. O importante é que ele está bem. Agora ele diz: a moto está mal, bem mal. Graças a Deus também que ele tem seguro da moto, né? Tem seguro da moto. Mas o mais importante, acima de tudo, é que ele está bem, sem ferimentos. E ele disse: o rapaz parou de vez. E digo: não adianta, meu filho, parou, bateu atrás, você é o culpado, né? Bateu atrás, você é o culpado. O mais importante é a sua vida, por isso ele não está aqui nesta noite, foi cuidar dessa parte lá. E vamos agradecer a Deus, porque Deus salvou a vida dele, porque acidente de moto é coisa séria, não é? Eles aí que contam um pouco dessa história, certo? Aliás, diz que moto só falta um R, né? Fazer morto, ou no caso às vezes duas letras, o R e o E, morte, é coisa séria. É um veículo bom, etc., mas é muito, muito perigoso, viu?
Quem quiser me dar um presente, até pode me dar a moto. Me deu e vendo. Não tem problema. Agora, se for com a condição de eu andar nela, não pode ficar com ela. Viu? Agora, se você me der, eu pego e vendo logo. Entendeu? Vamos agradecer a Deus a vida dele, agradecer este culto. Amanhã é a UPA e a escola dominical, que vão dirigir a reunião. Depois nós temos o coral. O pessoal está chegando lá de Angelim, né? Parece que foi para Angelim. Flávia e reverendo Danilo e o Messias, todo o pessoal está chegando amanhã e vai dirigir o culto na quinta-feira. Na sexta-feira nós teremos a nossa querida Saf participando aqui do culto, dirigindo o culto, e o pastor Adalto falando. Vamos ficar de pé. Posso mudar um pouco, pedir para Miguel fazer a oração e eu impeto a bênção apostólica. Oremos, irmãos. Senhor, nós te amamos, Tu és o Deus de todas as circunstâncias, Tu és o Senhor sobre todas as nações. Como disse o profeta Isaías, que todas as nações não passam de um pingo d'água em um balde. E assim, aos teus olhos, Senhor, aquilo que nos parece um problema insolúvel, impossível de ser resolvido, o Senhor tem a solução, porque para ti não há impossível em todas as tuas promessas. Tudo é possível para ti. Senhor, oramos pelos nossos irmãos, pelos nossos enfermos, em especial pelo nosso pastor João Roberto, que o Senhor cuide dele, que o Senhor cuide dessa situação e que ele, apesar desse momento de tristeza, talvez um pouco de angústia também, ele possa se alegrar em ti, Senhor, porque afinal de contas está aí ele com saúde, está bem, e todas essas coisas se resolvem. Te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja aqui de Olinda. Te agradecemos não somente por aqueles que fundaram a igreja, mas aqueles que mantêm, e aqueles que estão perseverando, e aqueles que vão perseverar. E nesse momento de oração, nessa semana de oração, nesses momentos difíceis em que nós passamos, que não podemos nos aglomerar, não podemos nos reunir, não podemos programar muitas coisas, que o Senhor cuide de cada um de nós, que a Tua presença em nossas vidas, no nosso lar, no nosso dia a dia, Senhor, seja um testemunho daquilo que a igreja já fez em nossa vida, daquilo, Senhor, do nosso amor, do nosso cristianismo, por amor a Ti. Muito obrigado, Pai. Tu és um Deus presente, Tu és a sombra à nossa direita, como diz o salmista, e sempre estará conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos pela UPH, e que esses irmãos se fortaleçam cada vez mais. Abençoa também aos irmãos que precisam se recuperar da sua saúde. Em nome e por amor de Jesus, a quem nós amamos e servimos de todo o nosso coração. Amém, Senhor. Receber a bênção, irmãos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder, as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo de Deus agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos nós. Guardamos os irmãos no culto de amanhã.